Terça-feira a gente tem um encontro marcado aqui no Bom Dia, faça chuva ou faça sol, seja feriado ou não. Paulo, bom dia. Bom dia, Patrícia. Obrigada pela sua presença em mais uma semana aqui no Nada. Bom Dia. Estamos aqui trabalhando, assim como muita gente que vai cumprir esta quinta-feira expediente normal. Quais os direitos desses trabalhadores, Paulo? Se ele trabalhar no feriado, a empresa tem que pagar o dia dobrado ou dar uma compensação, uma folga em outro dia da semana. É simples, Se não compensou o dia trabalhado, ele é pago em dobro. Se trabalhar é a mesma coisa no domingo, trabalhou no domingo e não compensou com outra folga, paga-se o dia dobrado. Eu falei quarta-feira, hoje é terça-feira. Lógico, é porque jornalista não calcula, né? E aí pronto. Eu falei quinta, foi? Então tá tudo certo. Hoje é terça-feira. 6h09 da manhã, a gente começando aqui com as informações, então. Muita gente mandou perguntas pra gente essa semana, querendo saber como é que ficam os direitos trabalhistas num dia de feriado. Paulo Souto explicou aqui agora, mas tem uma exceção. Paulo, é o que a gente vai mostrar neste momento. Para os comerciários em Campina Grande, essa não é uma opção de trabalhar nesta terça-feira. Vamos entender por quê? Valéria Assunção explica pra gente ao vivo, direto de Campina. Bom dia pra você, Valéria. Bom dia, Patrícia. Bom dia, pessoal. Pois é, vou começar dizendo dos segmentos que vão poder funcionar hoje. É que os patrões entraram na justiça e conseguiram uma liminar para poder abrir nesse feriado. São supermercados, farmácias e frigoríficos. Mas aí eles vão ter de pagar aquele abono salarial, né, o feriado com 100% ao funcionário e também a folga. Já os demais segmentos, a exemplo de lojas aqui no centro da cidade, onde a gente está, as lojas dos shoppings, lojas grandes de departamentos e até os supermercados que não vendam exclusivamente alimentos não vão poder abrir hoje. Estou aqui com o presidente do Sindicato dos Comerciários, o José do Nascimento Coelho, que vai explicar o que aconteceu, Coelho. Bom dia. Bom dia. Na realidade, a lei municipal ela proíbe o funcionamento do comércio, permitindo se houver acordo ou convenção coletiva. E a Lei Federal 11.603 só permite o trabalho também se houver convenção coletiva. A nossa convenção ela se expirou no dia 31 de outubro. A classe empresarial, os patrões entraram com a liminar na Justiça, a Quinta Vara do Trabalho deferiu em parte essa liminar, permitindo apenas que as empresas que se enquadram na lei no Decreto-Lei 27.449, de 49, e a Lei 605 poderão funcionar. Os demais segmentos estarão passivos de ser autuados pelo Ministério do Trabalho. Inclusive, a própria liminar, eles pediram um ofício ao Ministério do Trabalho, a Quinta Vara do Trabalho, solicitando que o Ministério do Trabalho intensificasse a sua fiscalização. Nós estaremos acompanhando essa fiscalização e, evidentemente, comunicando à Justiça, já que nós sabemos que alguns segmentos pretendem respeitar a própria liminar concedida pela Justiça Federal. Eles correm, inclusive, o risco de ser multados, é isso, se insistir? Sim, até porque o artigo 70 da CLT, ele veda o trabalho nos feriados, salvo acordo ou convenção. Evidentemente, a partir do momento que nós não temos mais uma convenção coletiva em vigência e nenhum acordo, essas empresas estarão passíveis, sim, de ser autuado com multas que varia de 5 mil FIIs, dependendo se a empresa for reincidente ou não. Ok, então, obrigada pelas informações. Lembrando que para os shoppings, a praça de alimentação funciona normalmente, viu, Patrícia? Quem estiver programando aí passear no feriado fica sabendo. As lojas não devem abrir, porém, a praça de alimentação sim. É contigo aí. Obrigada, Valéria, pelas informações. Uma situação diferente, então, em Campina. E tem uma coisa muito estranha aí. Eles estão aplicando a convenção que não existe mais, porque se manda pagar em dobro e uma folga, ele está aplicando a convenção, porque a lei não manda pagar a folga, não. Ou um ou outro. Já está expirado, eu achei estranho. Agora vamos ver se os fiscais do Ministério do Trabalho estão trabalhando hoje, né? Porque hoje é feriado. É isso para todo mundo. Agora, aqui em João Pessoa, fico alerta, os comerciantes, os lojistas não devem abrir, mas caso queiram, podem abrir, pagar o dia trabalhado, dar uma folga aos funcionários. Trens, bancos, repartições públicas aí não funcionam. Quem quiser levar a garotada para a bica, pode ir, o zoológico vai estar aberto. Acho que vai ser a programação do dia para muita gente. Deve estar lotado, como sempre, a bica aqui na capital. Bom, Paulo, então seguindo com as perguntas de toda terça-feira que selecionamos para hoje. A primeira é de Elisângela. Ela quer saber o seguinte: Paulo, tenho 3 anos de carteira assinada. Se eu pedir demissão, tenho direito ao seguro-desemprego? Não. Seguro-desemprego é quem é demitido sem justa causa. Necessariamente. Pedir demissão não tem direito. Independente do tempo de serviço. Independente. Ed Vicente pergunta para você:
Quem ficou todo o ano de 2015 afastado do trabalho, recebendo auxílio-doença do INSS, vai ter direito ao abono do PIS? Não, porque ele não exerceu atividade remunerada. Ele tem que trabalhar, receber salário e não benefício previdenciário. Não tem direito. Olha só. Terceira pergunta de hoje vem do Sertão, é de Patos, José Nildo Ramos. A quem devemos recorrer para emitirmos uma carteira profissional? Patrícia, a pergunta de Zé Nildo é de Patos, que Patos está com um grande problema. Quem mora em Patos não está conseguindo tirar a carteira profissional. Vai no escritório de representação da Delegacia Regional do Trabalho, não tem carteira. Vai no Cine, não tem documento para tirar. Eita. Então eles estão tendo que vir a Campina Grande ou João Pessoa para tirar a carteira. Mas eu acho que a Delegacia do Trabalho vai resolver isso. Né? Delegacia do Trabalho tem que ser responsável numa situação como essa. Carteira. Que coisa, ele pode, qualquer pessoa que tiver disponibilidade, tirar a carteira em uma outra cidade? Já que na dele não tem, ele pode tirar, sim. É uma opção, né? Não se exige o comprovante de residência, não. Dani Paulino mandou uma pergunta aqui para você, Paulo, que é a seguinte, ela conta a seguinte história. Um autônomo que vem pagando mensalmente sua contribuição e precisa, por motivos de doença, dar entrada no INSS, tem o seu benefício aprovado. Ele tem que continuar pagando a contribuição durante o período em que estiver recebendo o auxílio-doença? Não, Patrícia, porque o contrato está suspenso. Contrato suspenso não existe o recolhimento da contribuição previdenciária. É a situação de muitas pessoas, né, que perguntam exatamente essa situação, contrato suspenso. E muitas pessoas recolhem sem saber. Indevidamente. E o INSS suspende, pois para o sistema do INSS entende que ele está trabalhando e recebendo auxílio-doença. Ele não pode acumular as duas coisas. Sem querer. Às vezes é suspenso que a pessoa está recolhendo indevidamente. Ele não sabe que... Ele pensa que é obrigado a recolher. Próxima pergunta de Carlos Marques de Andrade. Gostaria de saber como eu faço para preparar um contrato de experiência para uma nova empregada doméstica. Patrícia, eu digo sempre às pessoas, não precisa preparar contrato. Apesar de que no E-Social tem um modelo de contrato. Basta você colocar na página anotações gerais da carteira profissional do empregado que aquele contrato de folhas tais é a título de experiência pelo prazo de 30 dias. Ele pode ser de 30 até 90 dias. Ele não pode ultrapassar os 30 dias. Se ele fez 30 dias... ele renova o prazo também botando uma observação na carteira profissional. Basta fazer isso. Já coloca no E-Social? O E-Social tem um modelo de contrato que tem cláusula que trata do contrato de experiência. Já tem que registrar, inclusive, durante o período de experiência. Em 48 horas, admitir o empregado, tem que já fazer o E-Social. Muito bem, respondido claramente aqui para quem tem dúvida. Maxwell Gonçalves diz que é professor efetivo do governo do estado da Paraíba, com 2 matrículas. Gostaria de saber se eu posso me aposentar pelas 2 matrículas. Pode, porque aí é uma exceção. Aqui se admite a acumulação de cargos públicos e no caso do professor, ele vai ter 2 aposentadorias. Não soma para conceder uma, não. No caso do professor, ele pode ter as 2. Só professor que tem essa exceção? Professor, médico, aquelas acumulações listas. Tem o pessoal da área de saúde, né? que tem compatibilidade de horário. Paulo, ainda temos algumas perguntas aqui que eu vou te fazer hoje, mas ainda nessa nossa primeira parte da conversa, eu queria fazer mais uma pergunta que chegou com relação ao feriado. E a gente está dando prioridade, obviamente, às perguntas do feriado para o pessoal não passar o dia batido sem saber. É o Theo do Geisel, diz, se o feriado é 100%, a folga tem que ser 2 dias ou 1? Hoje trabalho, porém a dona da empresa que trabalho quer dar folga no dia 2 de janeiro do ano que vem. Isso está certo? Ele quer saber. Se a folga é 100%, 1 ou 2 dias... ele quer saber se ele tem direito a 1 ou 2 dias se ele trabalhar hoje. Não, ele tem direito. Se for comércio, vai ter direito a receber dobrado e a uma folga a mais. E se o dia 2 de janeiro for dia útil, pode sim. Pode compensar lá na frente. Pode, porque o feriado é dia 1º de janeiro, não dia 2. Agora, não sei se o dia 2 de janeiro é um dia útil. Também não então, sei. sábado e domingo não pode. Muito bem. Esse ano que vem, não sei como é que fica o calendário, mas o Theo certamente já está antenado dessa informação. Paulo, muitas coisas para conversar ainda hoje, perguntas para responder e também vamos falar sobre o 13º salário. O fim do mês está chegando, todo trabalhador tem que estar com pelo menos 50% do 10º no bolso. Chegou outra ainda há pouco, no caso aquele rapaz que pergunta se a empresa pode obrigar o funcionário a trabalhar no dia. Sim, ele trabalha, a empresa vai abrir hoje, ele vai trabalhar hoje e folgar em outro dia da semana. É o patrão que escolhe. É o patrão que escolhe, não é o empregado. Até daqui a pouquinho, Paulo. Até já. Até já. Já estamos de volta para falar mais um pouquinho sobre direitos domésticos, trabalhistas e previdenciários. Hoje é feriado, mas a gente está aqui para te orientar, você que está em casa. Paulo, vamos seguir aqui com as perguntas. Daqui a pouquinho a gente fala sobre o assunto do dia, que é o 13º salário. Inclusive, temos perguntas aqui sobre o 13º também. Bora lá, continuando? Vamos lá. Próxima pergunta é de Carmen Lira. Com quantas advertências ou suspensões uma empregada doméstica pode ser demitida por justa causa? Patrícia, não existe um número de advertência ou suspensão. Basta ela praticar uma falta que esteja enquadrada numa demissão por justa causa que ela é demitida. Uma pode bastar. Uma só, basta uma.
Muito bem. Um ato de improbidade, agressão a criança, idoso, uma pessoa da família, é demitido por justa causa na hora. Não Nem precisa de... penso numa situação dessa. Mas existe e Eu muito. sei, pior é isso. Próxima pergunta para você hoje, Paulo. Quem enviou foi a Luciene. Qual a carência a ser cumprida para se ter direito a um auxílio-doença? 12 meses. Ele tem que contribuir 12 meses para o INSS para ter direito a um auxílio-doença. Se ele não contribuir... Isso é uma mudança dos últimos tempos? Ou já era assim? Já está na lei antiga. Muito bem. Próxima pergunta selecionada agora é do Gilberto Faina. Será que é assim que fala, Paulo? Não sei. É assim que está escrito, né? Começando então com o 13º. A diarista tem direito ao 10º? Não. Nenhum dos direitos assegurados ao empregado doméstico é extensivo à diarista. A diarista é um profissional liberal que fez a opção para trabalhar como autônomo. Ela não tem direito ao 13º. Paulo, quem tem direito ao 13º que não as diaristas? As domésticas? As domésticas, todos os trabalhadores, servidores públicos, aposentados e pensionistas. E os segurados especiais aposentados, que são os agricultores. Vamos mostrar uma reportagem sobre o 13º salário? A gente sabe que tem muitas pessoas aí que já estão fazendo planos para o 10º. A gente também quer saber como você vai gastar e quais os seus direitos como trabalhador. Veja só. Lidiane é doméstica, passa o dia trabalhando muito para dar conta das despesas de casa. E quando chega essa época, ela aproveita a graninha extra que entra do 13º salário para fazer o que não deu durante o ano. Pagar dívida, pagar cartão, comprar alguma coisa para dentro de casa. Não consigo não juntar não. A patroa dela é autônoma e não recebe 13º salário, mas se organiza para pagar direitinho de Lidiane. Não é só o 13º dela, é um conjunto de despesas que nós temos para contribuir, né? Que vem além do 13º da Lidiane, tem outros IPVA, uma série de orçamentos que também pesam no bolso da gente. Essa época do ano também é muito esperada pelos comerciantes. Afinal, eles querem lojas movimentadas e vendas, muitas vendas. Esperamos que todo mundo venha aproveitar seu 10º para comprar os presentes para os familiares e dar uma levantada no comércio, né, nas vendas que está precisando. E você já sabe o que vai fazer com o seu 13º? Vou presentear minhas famílias. Vai gastar também. Gastamos, com certeza. E sabe como é, né? Dinheiro vem, dinheiro vai e o 13º salário de muita gente parece que já tem destino certo. Só para pagar a conta. Uma parte eu vou pagar as dívidas e a outra eu vou botar na poupança. Bem pensado. Precisa depois, né? Guardar uma parte e pagar o resto das contas. Não vai sobrar nada para diversão. Talvez sobe, a mulher também trabalha, né? Pagar as contas e ficar mais folgada pro final de ano. E curtir o próximo ano já livre, né? Quem sabe já com um dinheirinho sobrando também. Quem puder sobrar o dinheirinho é luxo, né, Paulo? Nessa luxo, altura do campeonato tem muita gente aí que não vai conseguir fazer economia. Quando que o 10º tem que ser pago, Paulo? Primeira parcela, entre o dia 1º de fevereiro e 30 de novembro. E se o empregado quiser receber quando ele tira férias, a primeira parcela, ele tem que requerer no mês de janeiro do ano que ele vai tirar férias. E a segunda parcela até o dia 20 de dezembro. Necessariamente. Até Exatamente. o dia 30 de novembro, pelo menos 50%. Primeira 50%. A primeira parcela tem que ser metade, né? A não metade, pode ser menos que isso. Não, a metade, 50% do valor do salário. Próxima pergunta. Para quem não trabalhou o ano inteiro, o 10º também é proporcional? É proporcional. 1/12 por cada mês trabalhado. Sabendo que 15 dias equivale já a um mês trabalhado. Se ele trabalhou 15 dias, pode contar um mês já. Estou entendendo. Entendeu? Então, pronto, por cada mês. Só Um exemplo, fazer se ele as trabalhou 6 meses, eu vou dar um exemplo bem prático. A pessoa tem um salário de R$ 1.200. Tá. Eu botei 1.200 porque na hora que a gente divide por 12, dá R$100 fácil para as facilitar. R$100. Então, ele multiplica por 6. Se ele trabalhou 6 meses, R$100 por 6. Você divide o salário por 12. Perguntas aqui das pessoas chegando com relação, você falou aí que até aposentados, pensionistas têm direito ao 10º também. É para qualquer aposentado? Não, exceto, porque muita gente, existe o pagamento do benefício assistencial, que nós chamamos LOA. LOAs. Essas pessoas não são aposentadas, mas como recebem o benefício do INSS, muitas pessoas pensam que são aposentadas, mas não são. Então, quem recebe LOAs, o deficiente e o idoso, não tem direito ao 13º salário. É a única exceção? É a única exceção. Porque não é uma aposentadoria na prática. Muita Exatamente. gente acredita que é, mas não é. E a exceção também os profissionais liberais, né? Os autônomos, as diaristas, eles não têm direito. Para os empregadores domésticos, como é para lançar isso? Pronto, a questão do E-Social. Sim. É muito simples. O E-Social do mês de novembro agora, você vai lançar o salário e a primeira parcela. O sistema automaticamente vai calcular o FGTS sobre a primeira parcela.
Na segunda parcela é que ele vai calcular o restante do FGTS e o INSS. É muito simples. Lançou o valor, o cálculo é feito automaticamente, né? O empregador não tem que ficar fazendo conta, não. Tem que botar lá no sistema. Tem a rubrica correta para você lançar e tudo. Mais uma pergunta sobre o 13º salário. As faltas justificadas são descontadas no valor? Não, as justificadas não. Só as injustificadas e se ultrapassar 15 dias. Aí tira um 12º do mês, que ele faltou mais de 15 dias, ele perde. A pessoa que teve algum tipo de auxílio-doença nesse período ficou encostado, desconta do 13º? Quem paga esse período é o INSS. O empregador só vai pagar o período que o empregado trabalha. No caso da licença maternidade, é a mesma coisa. Sim. O empregador, mas vamos dizer agora, a empregada gozou 4 meses de licença maternidade este ano. Certo. O empregador vai pagar 8 12avos e o INSS paga 4 12avos a mãe gestante. Aí você divide a responsabilidade pelo 10º entre o empregador e o INSS. No auxílio-doença e no salário maternidade. Vamos saber com relação a isso. Eu acho que a gente respondeu todas as perguntas com relação ao 10º, e é importante fazer uma lembrança. Para você que é empregado doméstico, você que provavelmente é da iniciativa privada, é bem provável que você receba o seu 13º agora até o dia 30 de novembro. No estado, em algumas prefeituras, é que eles costumam antecipar esse pagamento ainda em junho ou julho esse ano, se eu não estou enganado. Como o INSS também, não antecipa. Pronto. 50%. Nesse caso já está pago aí a restante até o dia 20 de dezembro. Muito geralmente bem. Ele paga na folha de novembro. Paulo, tenho mais uma pergunta extra aqui, para além do 13º salário, para a gente não deixar de responder ninguém. Isso, né? Não é isso? Já que a gente está trabalhando, vamos responder todo mundo. Jean Martins pergunta, o benefício do Vale Alimentação na classe dos comerciários pode ser subtraído pelas empresas por motivo de folga, faltas ou atestados? Pode. Se ele não trabalhou, ele não vai ter direito ao Vale Alimentação. É a mesma coisa do Vale Transporte. Não trabalhou, não tem direito ao... Não se paga Vale Alimentação pelo dia de domingo. Ele não trabalha no domingo, então não se paga o vale alimentação daquele dia. Paulo, estou recebendo aqui uma informação de Campina Grande com relação a uma notícia que nós demos ainda no primeiro bloco sobre aquela questão dos comerciários. A gente conversou agora há pouco com o presidente do Sindicato dos Comerciários de Campina Grande. Ele informou que o shopping deveria fechar, mas para nós eles anunciaram ontem que vão abrir, sim. Então a informação que temos, o shopping Luiza Mota vai funcionar do meio-dia até às 6 da tarde. O Partage, horário normal para tudo, loja inclusive, praça de alimentação e cinema. E segundo o sindicato tem uma liminar, vai fiscalizar essa situação. Repetido para você que não acompanhou o primeiro bloco do Bom Dia Paraíba, hoje explicamos que exclusivamente em Campina, o dissídio coletivo da categoria venceu no final do mês de outubro, portanto, o comércio não teria autorização para funcionar. Ao contrário de outras cidades em que basta dar uma folga, compensar o funcionário, inclusive remuneradamente. Fica aí a atualização, então, porque segundo os shoppings, as lojas vão abrir sim. O sindicato pode fiscalizar, mas não pode autuar. Exatamente. O poder de autuar é do Ministério do Trabalho. Né? Paulo, obrigada, viu, por toda a conversa de hoje, por ajudar aí a quem está em casa acordando cedo para a labuta. Terça-feira que vem estaremos de volta. Bom feriado para você e para os nossos telespectadores. Para nós, né? até terça.